entende? Ô Paulo, diante dessas questões que você coloca do que são importantes ou não são importantes, qual que é a sua opinião sobre as cotas, né? Até mais você como professor, e depois queria que o Ale comentasse também, naquela tua análise, né, de que o racismo está um pouco mais associado às questões sociais do que da própria raça, você também defende cotas mais sociais do que cotas raciais? Qual que é a tua opinião sobre esse assunto? Olha, eu acho que o assunto cotas nasce de uma ansiedade de ver a população negra sempre, né, marginalizada e coisa e tal, mas eu acho que ela se torna uma espécie de egoísmo. Por que eu estou falando isso? Porque eu, como professor de ensino básico, eu vejo o que está acontecendo lá no ensino básico. E se, por exemplo, a discussão sobre cotas que começou, sei lá, 30 anos atrás, tivesse começado, se o movimento negro, por exemplo, ou os movimentos negros, encampassem uma luta ferrenha em torno da educação básica, nós queremos as crianças negras bem educadas na escola. E não fosse lá para a ponta do iceberg, como disse o próprio Ale aqui, então quer dizer, o problema está na outra ponta. Então a criança negra é empurrada, ou a criança pobre, ou a criança da educação pública, é empurrada até o ensino superior, mal sabendo escrever uma redação. Chega lá na frente, ela tem uma espécie de compensação de todos os anos que ela foi mal preparada para chegar ao ensino superior. E aí, claro, para ela se tornar um profissional qualificado, né, dentro da perspectiva de um ensino superior e que te dá um emprego e coisa e tal, é muito mais complicado. Então, eu vejo jovens pobres, negros, na escola pública sendo arrastados, né? Então, eu acho que o problema principal e mais urgente é na educação de base. E o que as cotas estão fazendo? Estão formando negros para uma sociedade que não tem emprego, por exemplo. Então, o sujeito vai sair da faculdade e aí vai ter que enfrentar uma economia ruim, que não tem emprego. E aí ele vai sofrer com aquele negócio de, mas aí eu vou fazer entrevista, tô eu negro lá e mais 3 brancos. Quem eles vão contratar? Né? Então, quer dizer, fica toda uma... Eu acho que tem uma questão muito mais séria e importante no ensino básico que os movimentos e a política deixou para trás. Discute muito pouco isso, e eu acho que não é uma questão financeira também, não é de investir mais dinheiro e coisa e tal. E estão apontando lá para frente, para a faculdade, que eu acho que também não resolve o problema. Que cria aquela cultura, reproduz aquela cultura do diploma, da qual o Machado fazia troça, o Lima Barreto fazia um troça, e a gente não resolve o problema. Eu vou concordar com 2 pontos do Paulo, que é essa questão de precisa ser feito algo urgente na educação pública. Eu me formei em ensino médio na educação pública e, assim, é uma devastação. A escola pública brasileira, ela precisa ser feito urgente, assim. É muito pior do que as pessoas imaginam. Muito pior. Muito pior. Muito pior mesmo, assim. E eu fui cotista, eu tenho orgulho absoluto de ser cotista. Eu fui o primeiro neto da minha avó a entrar na universidade. E por que é importante as cotas? Quando eu entrei na universidade, em 2007, apenas 3% dos universitários no Brasil eram negros. Isso é uma vergonha escalabrosa, isso é um apartheid. Só existe uma palavra para isso no mundo, que é a supremacia. Então as cotas, elas não resolvem esse problema que o Paulo falou e que é importante, que o governo deve fazer, que os governos passados erraram e não melhorar a educação. Tentaram melhorar, mas não conseguiram ser efetivas. Mas as cotas, elas metem os 2 pés na porta e falam, a gente precisa resolver esse problema urgente. As cotas, elas são sociais, porque para começar tem que ser um negro pobre para entrar nessas cotas. As cotas, elas não dão diploma para as pessoas. Todo ano um cotista tem que assinar o contrato de cota. Se ele não tiver nota e se ele não tiver presença, ele perde esse contrato. As pessoas às vezes discutem essas cotas e não sabem que às vezes, quantas vezes a gente ia para a faculdade sem ter grana para voltar para a faculdade. Então é tão difícil quanto, mas você tem a oportunidade de estar no mesmo ambiente. E essa oportunidade é importante. Eu acho que todas essas 3 coisas, que é a educação, as cotas e o desenvolvimento econômico, que não foi desenvolvido pelos antigos governos e que estão gerando esse problema de ter negros com diplomas e que não conseguem se inserir no mercado de trabalho, é real. Então, são 3 coisas importantes para discutir.